Nos subterrâneos de Orbitalis, onde a luz do sol nunca alcança, e a escuridão é interrompida apenas por fios elétricos cintilantes e luzes de neon esporádicas, Jack se movia com familiaridade. Ele era um técnico de manutenção veterano, conhecedor de cada túnel e corredor abaixo da superfície vibrante e caótica da cidade. Para ele, esses subterrâneos eram como uma segunda casa, um labirinto de circuitos e máquinas que ele entendia e dominava como ninguém. Orbitalis era um mundo de contrastes. Acima, uma metrópole pulsante, cheia de tecnologia avançada e decadência social. As corporações dominavam a cidade, controlando tudo, desde a economia até a vida cotidiana dos cidadãos. Abaixo, nos subterrâneos, o cenário era diferente, mas igualmente revelador. Ali, a infraestrutura que sustentava o brilho superficial da cidade estava exposta em toda a sua complexidade bruta. Era um dia como qualquer outro. Jax estava consertando um conduíte principal que havia se rompido, um trabalho tedioso, mas necessário para manter a infraestrutura tecnológica que sustentava a vida na superfície. O calor das máquinas e o cheiro de metal queimado eram familiares, quase reconfortantes para ele. Enquanto trabalhava, algo estranho chamou sua atenção. Um painel de controle desgastado e aparentemente fora de uso. Curioso, Jax decidiu investigar. Ele removeu a tampa enferrujada com cuidado e foi surpreendido ao encontrar um terminal ativo, com uma luz verde piscando suavemente. Ao conectar seu dispositivo de diagnóstico, uma interface antiga mas ainda funcional se ativou. O sistema operacional era obsoleto, algo que ele não via há décadas. A interface piscou, e após alguns minutos de exploração, Jax descobriu uma rede oculta de câmeras e sensores. As imagens mostravam locais nos subterrâneos que ele nunca havia visto antes, lugares que não constavam nos mapas oficiais de manutenção. Guiado pela curiosidade e uma estranha sensação de que algo importante estava à sua espera, Jax decidiu seguir as coordenadas exibidas no terminal. Equipado com uma lanterna de alta potência e uma mochila cheia de ferramentas, ele se aventurou mais fundo nos subterrâneos do que jamais estivera antes. Os túneis se tornavam mais estreitos e menos familiares. As paredes eram cobertas de grafites antigos, lembranças de uma época em que as gangues dominavam essas passagens. As luzes de emergência piscavam intermitentemente, criando um jogo de sombras que fazia a imaginação de Jax correr solta. A sensação de isolamento era palpável, o silêncio apenas interrompido pelo gotejar ocasional da água e pelo zumbido distante de maquinaria antiga. Após horas de caminhada, ele chegou a uma pesada porta de aço, coberta de símbolos estranhos e desgastados. Usando seu kit de ferramentas, Jax conseguiu destrancar a porta e entrou em um vasto salão subterrâneo. O que ele encontrou dentro era inimaginável. Uma instalação de pesquisa abandonada, equipada com tecnologia avançada, mas claramente esquecida por muito tempo. Os monitores estavam cobertos de poeira e os cabos pendiam do teto como teias de aranha metálicas. No centro do salão, uma câmara de vidro continha algo que parecia um ser humano, mas ao mesmo tempo não era. O corpo estava suspenso em um líquido verde, com vários fios conectados a implantes cibernéticos ao longo de sua coluna e crânio. Jax aproximou-se cautelosamente, seu coração batendo acelerado. O visor ao lado da câmara mostrava dados vitais, indicando que a figura estava viva, mas em estado de suspensão. Ao tentar acessar os dados, ele descobriu que o ser era identificado apenas como Projeto Helix. As informações eram vagas, mas apontavam para um experimento secreto conduzido por uma das megacorporações décadas atrás. Enquanto tentava entender a natureza do experimento, Jax ouviu um ruído atrás de si. Virando-se rapidamente, ele viu uma figura emergir das sombras. Uma mulher com aparência severa e um braço cibernético reluzente. Ela apontou uma arma diretamente para ele.
Quem é você e o que está fazendo aqui? Perguntou ela com frieza. Jax ergueu as mãos em um gesto de rendição. Sou Jax, um técnico de manutenção. Eu apenas encontrei esta instalação por acidente. Não estou aqui para causar problemas. A mulher abaixou a arma levemente, mas manteve a guarda. Esta instalação não é para os olhos de civis. Você precisa sair agora, antes que eu decida que você é uma ameaça. Espere aí, Jax insistiu. O que é isso? Quem está naquela câmara? A mulher hesitou por um momento antes de responder. Isso é um segredo que deve permanecer enterrado. Esta instalação é um remanescente de um tempo que muitos preferem esquecer. Se você souber o que é bom para você, esquecerá tudo o que viu aqui e sairá imediatamente. Antes que Jax pudesse responder, a mulher se aproximou, revelando um símbolo tatuado em seu pescoço. Era o emblema dos fantasmas, a lendária organização secreta que desafiava as megacorporações. Ela injetou um pequeno dispositivo em Jax, que imediatamente desmaiou. Jax acordou horas depois, deitado em um dos túneis familiares. Sua cabeça latejava e ele sentia um leve formigamento no braço onde o dispositivo foi inserido. Tudo parecia um sonho nebuloso, mas ele sabia que não era. Decidido a desvendar o mistério, Jax voltou ao seu ponto de manutenção, ansioso para descobrir mais sobre o projeto Helix e os segredos que Orbitalis escondia nas profundezas. Os dias seguintes foram de investigação intensa. Jax acessou bancos de dados antigos, buscou por informações em arquivos esquecidos e falou com contatos que poderiam ter alguma pista sobre o que ele havia encontrado. Cada pista o levava mais fundo no labirinto de segredos de Orbitalis. Descobriu que o projeto Helix era uma iniciativa ultra-secreta da Biotech, uma das corporações mais poderosas da cidade. O projeto envolvia a criação de um híbrido humano-cibernético com capacidades além da compreensão humana. O objetivo era criar um soldado perfeito, uma máquina de combate que pudesse pensar e agir como um ser humano, mas com a precisão e força de uma máquina. Conforme Jax aprofundava sua investigação, ele se deparou com perigos que nunca havia imaginado. Sua casa foi revirada, seus dispositivos hackeados e ele passou a ser seguido por drones de vigilância. Ele sabia que estava chegando perto de algo grande, algo que as corporações estavam dispostas a tudo para manter em segredo. Certa noite, enquanto caminhava por um dos mercados subterrâneos, Jax foi abordado por uma mulher de aparência comum, mas com um olhar determinado. Ela entregou-lhe um bilhete antes de desaparecer na multidão. No bilhete havia um endereço e um horário. Sem outras opções e tomado pela curiosidade, Jax decidiu seguir as instruções. O endereço o levou a um antigo armazém abandonado na periferia dos subterrâneos. Lá, ele encontrou um pequeno grupo de indivíduos, todos com modificações cibernéticas, liderados pela mesma mulher que ele havia encontrado na instalação. Ela se apresentou como Nyx, líder de um grupo rebelde que se opunha às corporações e lutava pela liberdade de Orbitalis. Nyx explicou que o projeto Helix não era apenas um experimento falho, mas uma tentativa das corporações de criar um controle absoluto sobre a população. O ser na Câmara era uma das primeiras vítimas, um voluntário que havia sido enganado e transformado contra sua vontade. Precisamos da sua ajuda, Jax, disse Nyx. Você tem habilidades e conhecimentos que podem nos ajudar a expor esse projeto e destruir essa instalação de uma vez por todas. Jax hesitou por um momento, lembrando-se das ameaças e do perigo, mas decidiu que não podia ficar de braços cruzados. Ele aceitou ajudar o grupo e, juntos, planejaram uma incursão para destruir a instalação e liberar o ser suspenso na Câmara. A noite da operação chegou. Armados com ferramentas e dispositivos de hackeamento, Jax e os rebeldes se infiltraram nos subterrâneos. Cada passo era calculado, cada movimento preciso.
Finalmente, chegaram à porta de aço que Jax havia destrancado anteriormente. Desta vez, estavam preparados para qualquer eventualidade. Entraram no salão e começaram a plantar explosivos nos pontos estratégicos. Enquanto Jax trabalhava, Nix e os outros cuidavam da segurança. O ser na câmara parecia diferente, mais consciente, seus olhos seguindo cada movimento. Estamos quase lá, disse Jax, ajustando o último detonador. De repente, alarmes começaram a soar. A instalação estava sendo invadida por drones e guardas cibernéticos. Uma batalha frenética se iniciou, tiros e faíscas iluminando o salão escuro. Jax correu para o console principal, tentando liberar o ser da câmara. Nix cobriu Jax, enfrentando os guardas com agilidade e precisão. Com um último esforço, Jax conseguiu abrir a câmara, e o líquido verde começou a drenar. O ser caiu no chão, tossindo e tentando respirar. Vamos, temos que sair daqui, gritou Nix. Jax e Nix carregaram o ser, lutando contra o tempo enquanto os explosivos estavam prestes a detonar. Conseguiram escapar pelos túneis segundos antes de uma explosão ensurdecedora sacudir os subterrâneos, destruindo a instalação e tudo o que havia dentro. Nos dias seguintes, a notícia da explosão se espalhou rapidamente por Orbitalis. As corporações tentaram abafar o caso, mas os rebeldes, com a ajuda de Jax, divulgaram a verdade sobre o Projeto Helix. O ser resgatado, uma vez humano, estava em recuperação sob os cuidados dos rebeldes, sua história um símbolo da luta contra a opressão das corporações. Orbitalis estava mudando, lentamente, mas irrevogavelmente. Jax, agora um aliado dos rebeldes, continuava sua vida nos subterrâneos, sabendo que a luta estava apenas começando. E enquanto caminhava pelos túneis escuros, ele não podia deixar de sentir uma centelha de esperança, um brilho de possibilidade em meio à escuridão de Orbitalis.